Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? Se liga só, hoje eu quero fazer um vídeo com vocês aqui porque relembrar é viver, quero ser um pouco saudosista da gente fazer uma análise juntos aqui pra gente poder comparar. Eu sei que é uma análise injusta, mas eu achei esse post bem interessante, eu acho que é legal a gente dar uma analisada, que é o quê? Comparar o Phil Heath, 7 vezes campeão do Mr. Olympia 2010, né? 2010 até 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o cara foi campeão do Mr. Olympia, o cara realmente é uma das lendas, na minha opinião, é o segundo maior fisiculturista, olhando pra questão de qualidade, não de relevância, não de tamanho, porque aí eu acho que ele fica um pouco abaixo, porque a gente tem o Arnold Schwarzenegger, a gente tem o Lou Ferrigno, que são caras que estouraram a bolha, mas olhando pra questão de qualidade, na minha opinião, o único cara que poderia bater de frente com o Ronnie Coleman, minimamente, no seu auge, é o Phil Heath, mas é aquilo, é só a minha opinião, que eu já falei pra vocês que não vale de merda nenhuma, porque eu não decido quem vence ou quem vai perder qualquer campeonato de fisiculturismo, sou apenas um fã compartilhando minha opinião, minha visão aqui com vocês. E o post que eu quero dar uma olhada junto com vocês aqui é do Fernando Arroio junto com o The Super Setman, que é uma comparação de pose a pose do Phil Heath comparado com o Sansulek não, tô com o Sansulek na cabeça, o Samson Dauda. A gente tem aqui, ó, Phil Heath do Mr. Olympia de 2011 versus o Samson Dauda Mr. Olympia de 2024. Bom, primeira pose aqui, o duplo bíceps de frente. Eu acho que fica bem claro, na minha opinião aqui, que embora aparentemente nessa pose aqui, mais um detalhe, tá? Minha impressão aqui, minha percepção, parece que a câmera aqui, ela tá um pouco mais angulada pro Phil Heath do que pro Samson Dauda. Eu acho que no caso do Dauda a câmera tá mais de frente e no caso do Phil Heath ela tá um pouco mais angulada, mas nessa pose aqui, sendo bem sincero com vocês, eu acho que se alguém falar que o Samson Dauda merece essa pose, não seria nenhum absurdo, muito pela questão da linha dele, como que fica bem alinhado e parece que ele tá com mais controle do abdômen. O Phil Heath, se ele tivesse aqui com um controle um pouco maior da linha do abdômen, eu acho que com certeza isso ia valorizar mais ele nessa pose. E aí, vou ser polêmico já aqui, e na minha opinião, eu acho que nessa pose aqui, em específico, me agrada mais o shape do Dauda. Eu sei que é polêmico, eu sei, mas olhando aqui por essa pose, tá? Eu já vi várias outras poses nesse mesmo show aqui do Phil Heath, posando ou controlando mais esse abdômen, colocando ali um mini vácuo, puxando um pouco mais para dentro e melhora muito a pose, mas a gente tem que julgar o que a gente tá vendo aqui e na minha opinião, olhando por essa pose aqui, eu acho que o Dauda acaba levando. O Fernando Arroio já colocou aqui pro Phil Heath, tudo bem, fica ali parelho. Aqui, expansão de frente, eu acho que não tem como. O Phil Heath ele preenche muito mais, a gente vê que a dorsal dele chega aqui para preencher quase todo o espaço, o braço dele é muito mais marcado, o ombro, na minha opinião, tem um contorno melhor entre ombro e tríceps aqui. O peito fibra muito mais, eu acho bem mais interessante aqui. O abdômen também marca muito mais. E as pernas eu acho que fica bem parelho, fica bem parecido. Com a diferença que aparentemente o Dauda parece que tem mais volume nas pernas. Mas olhando o conjunto como um todo, eu acho que nessa pose aqui leva o Phil Heath. O que você acha? Deixa aí nos comentários. E aí, vamos ver aqui, Fernando Arroio já foi contrário a mim. Tudo que eu tô falando aqui, o cara tá indo contrário a mim. Deu aqui a pose pro Dauda. Aí a gente tem aqui o peitoral melhorado. E assim, eu acho que, vamos só ver aqui, questão de pose, tá? Eu não entendo nada de pose, nunca competi, não tenho a pretensão de competir, mas muito do que eu vejo do pessoal que é especialista em pose comentando, até mesmo atleta profissional, é que nessa pose aqui é importante você jogar o ombro pra dentro, não ficar com o ombro lá pra fora, porque é importante que veja esse outro peitoral aqui. O árbitro que vai estar na frente, ele precisa ter uma visão desse seu outro peitoral aqui pra ver o quanto que tá fibrando, o quanto que tá de volume. Olhando por esse aspecto na parte superior do corpo, eu acho que o Dauda acaba levando vantagem. Olhando para a parte inferior, eu acho que fica muito parelho, talvez só o glúteo aqui do Phil Heath que eu acho que tem mais volume, acho que tem mais marcação, mas na minha opinião, eu acho que nessa pose aqui, o Dauda pode levar, seria justo o Dauda levar. E o pessoal concordou comigo aqui.
E aqui esquece, né? Aqui não tem conversa, aqui a gente tá falando talvez da melhor dorsal de todos os tempos. Aqui não tem como, isso aqui é um amasso total. E não só pela dorsal que tem muito volume, muito detalhe, muita espessura, muita largura, mas também o conjunto completo, pô. Ó a diferença de glúteo, olha a diferença de como que o quadríceps vai pro lado pra você ver ele, ó a diferença de posterior. Aqui realmente é um amasso total. Essa pose aqui, se você fosse dar a nota de 1 a 10, o Phil Heath seria 10 e comparativamente o Dauda seria o 6. É realmente o amasso, comparar um com o outro, mas é aquilo. Não que o Samson Dauda seja fraco nessa pose, é que a gente tá comparando ele com o cara que eu acho que, na minha opinião, tem a melhor dorsal de todos os tempos. Então fica realmente difícil. O único cara que pode bater nessa dorsal aqui, na minha opinião, é o Ronnie Coleman. Então, ó, nas minhas contas por enquanto, ficou 2 a 1, tá igual aqui o que eu coloquei também. Aqui 2 a 2. Aí a gente vai ter aqui a expansão de dorsal. E aqui, eu acho que por causa da parte inferior, que tem muito mais volume e principalmente ocupa mais espaço, eu acho que o justo é dar essa pose aqui pro Phil Heath também, mas nessa pose aqui eu já não acho que é uma lavada tão grande assim. A gente pode ver que a dorsal do Dauda expande legal, tem bastante marcação, não tem tanto detalhe quanto a do Phil Heath, mas mesmo assim acaba sendo bem completo, bem interessante. Falta um pouco talvez aqui na parte baixa de detalhe, né, que o Phil Heath acaba tendo aqui mais estriamento na parte da lombar. Mas olhando para o conjunto da parte inferior do corpo, eu acho que o justo é o Phil Heath levar essa pose aqui. Aí a gente vai ter a nossa próxima pose, por enquanto tá igual aí nossa pontuação com a do Fernando Arroio. Depois aqui o tríceps de lado. E aqui, esquece, né, pô, a gente tá falando de um braço, embora volume por volume, eu acho que o Dauda tem mais volume de braço do que o Phil Heath, mas o Phil Heath ele tem muita qualidade. A gente tá falando de um tríceps muito marcado, um bíceps muito marcado, você consegue ver nitidamente a divisão. Isso aqui você pode fazer uma aula de anatomia que você consegue mostrar cada um dos grupos musculares aqui do braço, como a gente pode ver. O Dauda é uma massa de carne muito grande que liga, ó, ombro com tríceps, aí tem uma divisão do bíceps aqui. Parece uma bola de carne que realmente tem muito volume, mas não tem tanto detalhe. E olhando para a parte inferior, eu acho que como o Phil Heath dá essa agachada assim, eu acho que valoriza melhor a parte inferior também. O abdômen dos dois tá bem controlado, tá legal. O Dauda tá mostrando legal aqui, ó, marcação do abdômen. Mas eu acho que como a gente tá falando de tríceps, o tríceps e o braço por completo do Phil Heath, pra mim, chama muito mais atenção. E eu acho que essa pose aqui quem leva é o Phil Heath. Ó, o pessoal concordou comigo aí do Fernando Arroio. E a gente tem aqui o abdominal e coxa, que aqui, pô, sendo bem sincero com vocês, como eu falei com vocês, a linha do Dauda, como ele tem uma cintura aqui, nessa pose aqui, porque ele tá fazendo vácuo, fica mais fino. Olhando pro aspecto da linha, a linha do Dauda eu acho que leva pontos. Só que se você for pegar o volume que o Phil Heath consegue ocupar aqui, olhando para essa expansão da dorsal dele, que vai muito mais do que a do Dauda, olhando para esse quadríceps dele, que também salta mais do que o do Dauda, eu fico muito na dúvida, sendo bem sincero com vocês. Mas, pô, pra manter o meu critério aqui, como eu na primeira pose, eu falei que o Dauda levava por causa da questão da linha, eu tenho que falar a mesma coisa aqui, olhando esteticamente, eu acho que a linha, só por causa do vácuo, se o Phil Heath fizesse o vácuo, aqui é o si, né, e aquele si, se minha avó tivesse 4 rodas, ela não era minha avó, era um carro, mas eu acho que, por causa da linha, o Dauda acaba levando, minha opinião aqui. Ó, o pessoal foi junto comigo aí, deu pro Dauda também. E aqui esquece, aqui é o amasso total. Tanto na pose do caranguejo quanto essa do mais musculoso fechado aqui, eu acho que o Phil Heath leva porque ele consegue ocupar muito espaço, ele fica muito, o músculo muito arredondado. Olha esse braço como preenche todo o espaço, como é muito vascularizado. E o Dauda não fica ruim nessa pose, mas realmente o Phil Heath, na minha opinião, ele acaba levando com folga aqui e eles concordaram. E bom, então o placar final lá do Fernando Arroio ficou 5 a 3, o meu também ficaria praticamente isso, né? Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo, você discorda, vocês acham que seria um 8 a 0 pro Phil Heath nessas poses aqui, se a gente tivesse tido a oportunidade de poder ver esses dois competindo no seu auge, um contra o outro? Vocês acham que ia ser uma batalha interessante? Deixa nos comentários sua opinião, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e não tá inscrito ainda no nosso canal, dá uma olhada aí pra você se inscrever, que eu te garanto que vale muito a pena. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se você gostou, deixa o seu like aqui também pra poder apoiar o nosso projeto. Falou e até
até o nosso próximo vídeo.